Boa tarde, pessoal. Então, essa nossa aula de hoje é uma aula assíncrona e a gente vai contemplar nesta aula o último tema que nós temos antes daqueles capítulos de física moderna que ficou para vocês desenvolverem no trabalho, que conforme eu entendi fica para a semana que vem. É o tema da lei de indução de Faraday. Na indução, basicamente, o que se faz é a partir de uma variação de uma grandeza, que é chamada de fluxo magnético, vai haver a geração de força eletromotriz induzida. Então a gente só percebia até então que para uma carga se movimentar precisava de um campo elétrico e esse campo elétrico faria a carga acelerar na direção do movimento. Agora o que a gente vai entender é que se a gente variar o campo magnético ou variar a área ao qual uma área de um condutor, uma área de uma espira ao qual o campo magnético está exposto, esta variação vai provocar no condutor, então na espira, vai provocar uma geração de força eletromotriz, ou ainda de uma corrente induzida, uma FEM induzida, força eletromotriz induzida, ou uma corrente induzida. Então a gente começa a aula falando primeiro da grandeza que tem que variar para gerar uma força eletromotriz induzida. Então vai aparecer uma FEM induzida, se o fluxo magnético sobre uma espira variar com o tempo. Variou o fluxo magnético com o tempo, vai haver uma força eletromotriz induzida na espira. Então, primeiro nós vamos definir o que é o fluxo. Fluxo magnético é uma contagem do número de linhas do campo que atravessam uma área. Esse fluxo magnético vai ser representado pela letra φ maiúsculo, φb. Fluxo magnético. Alguns autores usam a outra letra minúscula, φb. Fluxo magnético. Ele é definido por fluxo é um produto do campo do vetor indução magnética vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre o vetor área e o vetor campo magnético. Já vou falar o que é o vetor área. Então aqui indução magnética aqui a área, em geral é a área da espira, Este ângulo aqui é o ângulo
entre o vetor indução, então aqui entre o vetor B e o vetor área. E o vetor área. Vai aparecer como unidade aqui campo vezes área. Então vai aparecer Tesla metro ao quadrado, a unidade. Tesla metro ao quadrado, que vai receber o nome de Weber. Portanto, um W maiúsculo e um B minúsculo. Então, o fluxo magnético é dado em Weber, tá? 1 Tesla metro ao quadrado. Vamos discutir a questão do vetor de área primeiro, tá? Então, o fluxo conta o número de linhas de campo magnético que atravessam uma área. Então, é de se pensar que se a área tiver assim, e o campo tiver desta forma assim, vai ser o maior fluxo possível que nós vamos ter, tá? Então, vou contar aqui nesse caso. Vai ter 4 linhas atravessando o campo magnético. Se eu pegar o campo ou o vetor indução e multiplicar pela área da espira, eu vou ter um fluxo magnético máximo. Porque o maior número de linhas que atravessam é desta forma aqui. Tá? Por quê? Poderia ter acontecido da área estar inclinada. A área está inclinada, assim. E, por exemplo, pegar para o mesmo campo, pegar menos linhas, tá? Pegar só 3. Tá? Então, por isso é definido esse vetor de área. Ele é um vetor perpendicular à área, tá? E ele aponta na direção perpendicular à área. Tá? Este é o vetor de área. Tá? B. Então aqui esse alfa que tem na expressão aqui embaixo se refere a este ângulo aqui, ó. Tá? O ângulo entre o campo magnético e o vetor de área que é perpendicular à área. Vetor de área que é perpendicular à área. Então, se a gente tiver uma espira assim, o vetor de área aponta lá para cima. Tá? O vetor de área aponta lá para cima. Se a gente tiver uma espira assim, o vetor de área aponta para cá. O vetor de área pode estar inclinado também, assim, sempre perpendicular à área. Então, se a gente fosse imaginar um campo magnético horizontal, nas 3 situações, campo com a mesma intensidade, tá? Aqui o fluxo seria 0. Porque o ângulo entre o vetor de área e o campo magnético é 0. É como se nenhuma linha atravessasse a área. Então aqui neste caso, o ângulo alfa é 90 graus, cosseno de 90 é 0, então o fluxo de campo magnético é 0. 0 Weber. Nenhuma linha atravessa a espira, a área da espira. Aqui, todas as linhas que eu colocar sobre a espira vai dar um fluxo máximo, porque o ângulo é de 0 graus. É o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético, esse vetor N que eu apresentei aí,
é o vetor perpendicular à área, que é chamado de vetor normal. Então, o fluxo máximo, o ângulo é 0 graus, então o fluxo é o campo vezes a área vezes cosseno de 0, que é 1, que é o maior valor que o cosseno vai assumir. Então, neste caso, o fluxo magnético é simplesmente B vezes A. Tá? E se estiver inclinado, vai depender de qual ângulo tem aqui entre o vetor normal e o vetor campo magnético. Se for 30 graus, cosseno de 30 é 0,866, então vai ser menor do que esse 1 aqui, então o fluxo vai ficar 0,866 vezes B vezes a área, vezes B vezes A. Então é menor do que esse aqui é o valor máximo, esse aqui é o valor intermediário e esse aqui é o valor mínimo, fluxo igual a 0. Mínimo. Em termos do número de linhas que atravessam a área, aqui nenhuma linha atravessa a área, aqui o maior número de linhas atravessa a área, e aqui um número menor de linhas, porque ele está inclinado à espira, portanto o vetor superficial, o vetor normal, também está inclinado, então vai ter um número menor de linhas do que aqui nessa situação. Tá? Esse fluxo pode ser negativo também, tá, pessoal? Poderia acontecer desse vetor, ao invés de estar apontando para a direita, ele está apontando para a esquerda. E se ele estiver apontando para a esquerda, o ângulo entre os dois é de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1, então o fluxo ficaria menos BA. Né? Ficaria negativo, porque o campo normalmente é positivo, a área é positiva. E como tem um sinal de menos que vem lá do cosseno, esse fluxo ficaria negativo. Tá? Bom, o que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que se esse fluxo variar com o tempo, gera uma força eletromotriz. Tá? Gera uma força eletromotriz. Vamos pensar a lei de Faraday para uma espira e para N espiras. Então, ao invés de pensar só um círculo ali com o fio, a gente pode pensar N espiras, então uma bobina na presença de campo, e a gente vai ter mais força eletromotriz do que antes. Então, a lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético pelo tempo. Já vou falar desse sinal de menos. Isso aqui para uma espira. E se for para mais de uma espira, calcula o fluxo para uma delas e depois calcula... multiplica por N, menos N, variação do fluxo em uma, tá? Isso aqui em uma só, dividido pelo tempo. Então, variou o fluxo com o tempo, gera força eletromotriz induzida. Tá? Esta aqui é a FEM induzida. Tá? Força eletromotriz induzida. Tá bem? Quando que a gente vai poder gerar, então, esta força eletromotriz induzida ou esta corrente induzida? Vamos pensar a situação que tem aí no livro, página 170. Os desenhos deles estão mais bonitos que o meu. Vamos pensar um amperímetro. Vamos pensar um amperímetro que tem um ponteiro para indicar a corrente. Tá?
Então, um amperímetro. E aí ele está ligado aqui a uma espira. Difícil fazer o desenho na perspectiva. Vamos fazer assim, fez assim, depois voltou aqui para baixo. E eu aproximar um ímã dessa espira, norte e sul. Se o ímã está parado, V igual zero, vai ter linhas de fluxo saindo do norte e entrando no sul, tá? Norte e entrando no sul, tá? Então o fluxo magnético na espira é diferente de zero, mas como não tem variação do fluxo, porque o ímã está parado, o número de linhas foi contado uma vez, ele não varia com o tempo, nós vamos ter variação do fluxo com o tempo igual zero. Por quê? Porque não tem movimento nenhum. Agora, se a gente imaginar a mesma situação, um amperímetro medindo aqui a corrente nesta espira, se eu aproximar o ímã, se eu fizer ele vir para cá com velocidade V, o que vai acontecer? O fluxo magnético vai aumentar, vai passar mais linhas pela área dessa espira. Tem que escrever aqui amperímetro, aqui amperímetro, e aqui é a área, tá? Área. Então, se eu movimentar o ímã sobre esta área aqui, sobre esta área ali, vai aumentar o fluxo, tá? O fluxo vai variar com o tempo, fluxo varia, e se o fluxo varia, o ponteiro vai indicar aqui uma corrente, tá? Vai indicar uma corrente, tá? Então, o fato de gerar a força eletromotriz, em geral, está associado com um movimento relativo entre a espira e o ímã. Como é que eu posso gerar a força eletromotriz nessa situação? Se o ímã estiver parado, o fluxo não varia, não gera corrente, não gera força eletromotriz induzida, não gera DDP. Lembre que força eletromotriz é uma DDP. Tá? Agora, se eu aproximar o ímã, as linhas do norte do ímã vai aumentando a intensidade do campo na espira e o fluxo vai variar e vai aparecer aqui uma corrente induzida ou ainda uma força eletromotriz induzida. Se eu empurrar o ímã de uma certa distância e parar, no momento que eu parar, a corrente volta a ser zero. Tá? Agora, se eu pegar o ímã e, em vez de empurrar em direção à espira, eu puxar o ímã para trás, também vai ter variação de fluxo magnético. O fluxo magnético vai estar diminuindo. Tá? Então, na outra situação, ao invés de pensar ele parado, a ideia é puxar esse ímã para cá, com velocidade para a esquerda. O fluxo vai variar, fluxo varia, e aqui o nosso amperímetro, se ele tivesse marcado o zero, no caso inicial, tivesse na linha reta, tá? Ele marcaria uma corrente em sentido contrário. Tá? Então, a corrente em sentido contrário.
a corrente em sentido contrário a esse que foi indicado aqui. Então aqui a corrente era para a direita, quando eu empurro o ímã. Quando eu puxo o ímã, a corrente vai para o outro sentido. Tá? E se o ímã parar de novo, não tem variação de fluxo. Então nesse caso aqui, tem a fêmea induzida, só que ela está em sentido contrário ao caso de quando eu aproximo o ímã da espira. Tá? Esse sentido da corrente, tá, pessoal, tem a ver com esse sinal de menos que aparece aqui, ó. Tá? A lei de Faraday é tão importante do ponto de vista da geração de energia, tá? Que tem que cuidar as regras associadas com esta lei. Este sinal de menos aqui diz que o sentido da corrente, o sentido que eu coloquei aqui nesse caso, aqui positivo e aqui negativo, tá? Indo para o lado esquerdo do amperímetro, vai ser tal que a força vai num sentido oposto ao fluxo que o gerou. Tá? Então se aqui, nesta situação, eu estou aumentando o fluxo, o sentido da corrente é como se o fluxo na espira tivesse que diminuir. Tá? Então aqui o fluxo está aumentando. Para descobrir o sentido da corrente, a gente tem que imaginar que o fluxo vai diminuir na espira. E aí aparece o sinal de menos. Tá? Aqui, se eu estou puxando o norte da presença da espira, eu estou diminuindo o fluxo. Então, para saber o sentido da corrente ou o sentido da força eletromotriz induzida, a gente vai imaginar que aqui na espira o fluxo vai aumentar. Por quê? Porque tem que ser oposto ao fluxo que o gerou. Então o fluxo diminuindo, na espira o induzido vai ter que estar aumentando. Fluxo aumentando, neste caso, na espira o induzido vai ter que ser diminuindo, tá? O fluxo diminuindo. Por isso o sinal de menos nestas duas expressões aqui. Percebam que só tem duas situações para a qual o fluxo pode variar, né, pessoal? Neste caso aqui eu apresentei uma delas, que é a espira está com uma área fixa. Então se a área é fixa, para variar o fluxo eu preciso variar o campo. Tá? Então nesse caso anterior, para variar o fluxo a gente variou o campo. Então para variar o fluxo só tem duas situações. Primeiro, variar o campo com a área fixa, ou variar a área com o campo constante. Com o campo constante. Tá? A primeira situação, então, é aproximar o ímã, ou fazer um fluxo variável, fazendo uma corrente alternada, por exemplo. Corrente alternada num fio condutor vai gerar um ímã, um eletroímã, onde o fluxo vai aumentando e diminuindo. Porque se a corrente varia, o campo varia. Tá? Então, variar o campo com área fixa ou variar a área com o campo constante. O primeiro caso, então, poderia ser colocar uma espira, e aqui vamos pegar o medidor aqui para a fonte induzida, para a fêmea. Tá? Colocar aqui na frente
uma bobina. Só que na bobina, ligar corrente alternada, que é uma corrente que varia com o tempo. Tá? Então o I e o T poderia ser uma corrente tipo senoidal assim. Tá? Então está variando com o tempo a corrente. Na bobina, lembrem que é μ0I por 2. Tem que botar um N aqui, que é o número de espiras. μ0I N μ0I por 2R, tá? Que este é o campo de uma espira, como tem N espira, o campo vai variando. Então, se a corrente varia, o campo gerado na bobina varia, e o campo que está atuando aqui sobre a espira varia, então vai ter uma FEM induzida. Essa FEM induzida também vai ser alternada se acontecer isso. Tá? Corrente alternada vai gerar uma FEM induzida alternada. Tá? É assim que funciona o transformador. Então o transformador que a gente tem aí na rua, chega a alta tensão em um dos lados, tem um enrolamento, do outro lado tem outro número de enrolamentos. Então aqui, sei lá, tem 100 voltas aqui no primário e no secundário tem 200 voltas. Então, como o número de enrolamentos são diferentes, a tensão vai cair, tá? A FEM induzida vai cair. O primário, gera um campo magnético variável, o segundo tem uma área fixa, mas a FEM gerada pela lei de Faraday vai fazer com que gere uma FEM induzida também alternada. Aqui pode chegar, sei lá, 1000 volts alternado, e aqui pode estar saindo apenas 220 volts, como a gente tem nas nossas residências. Tá? Por que da diferença entre as voltagens? Porque aqui tem um enrolamento com um número menor e aqui tem um enrolamento com um número maior de espiras. Tá? Isso faz com que a tensão caia. Tá? Então variou o campo e a área foi fixa. A outra forma de fazer seria imaginar um campo fixo. Vamos pensar o campo entrando. Um campo entrando, fixo. Então B constante, tá? Um B constante, e a gente imaginar uma espira que a gente pode fazer assim, ó. Uma espira que eu posso puxar ela para dentro, uma espira quadrada, que eu posso puxar ela aqui para dentro com uma velocidade V. Aí aqui a gente pode ligar um resistor, por exemplo. Tá? Então a espira vai entrando no campo magnético, a área que vai ser usada para cálculo do fluxo vai mudando. Tá? Essa área vai mudando. Logo no início, a espira está lá, logo no início ela vai pegar bem pouquinhas linhas de campo, assim. Mais adiante ela vai pegar mais linhas. Vamos fazer o desenho com outra cor. Poderia ser, vamos deixar o campo assim. Ela poderia ter entrado aqui duas linhas assim, e ela vem vindo, tá? Com velocidade V. Aqui ela pegou 4 linhas de campo, aqui ela pegou 6 linhas, aqui ela pegou 4 porque eu botei 4, tá? Mas aqui poderia ter mais, assim, ó. Tá? Então vai aumentando o fluxo sobre a espira e vai gerando corrente induzida. Tá? Como o fluxo está aumentando, vem a lei de Lenz, e aí tem que prestar bastante atenção para saber o sentido da corrente induzida. Olha só.
Se eu estou puxando para a direita, o fluxo está aumentando e o campo está apontando para lá. Certo? Então, para diminuir o fluxo, pensando no induzido, tá? Ao invés de pensar um campo entrando, eu vou pensar um campo saindo. Tá? Vamos fazer as duas aqui. Com o azul está o campo está entrando. No induzido eu vou usar o vermelho. Então no induzido, para diminuir o fluxo, ao invés de pensar ele entrando, eu vou pensar ele saindo. E aí a gente usa a regra da mão direita. Tá? As linhas de campo saem lá no induzido do norte para o sul, então a corrente vai fazer esse sentido do polegar. Nós teríamos uma corrente induzida neste sentido aqui, ó. Tá? Então a corrente vai daqui para lá. Tá? Isso é o sinal de menos que aparece na lei de Lenz. Tá? Aqui, se fôssemos pensar, se aqui estou aumentando o fluxo neste sentido, aqui vamos pensar que está saindo norte aqui, tá? Norte, assim. Para saber o sentido do campo, eu vou imaginar um ímã aqui dentro, aonde aqui está o sul, aqui está o sul, agora tem que ser ao contrário, aqui está o norte, aqui está o norte, e aqui vai estar o sul. Tá? Então lá tá, aqui é o norte e aqui é o sul. Tá? Dentro da espira eu vou imaginar um ímã sul-norte, um ímã invertido. Como as linhas saem do norte e entram no sul, o sentido da corrente induzida vai ser este que está aqui, ó. Tá? E induzido. Tá? No sentido de diminuir o fluxo que eu gerou. Vamos fazer uns exemplos. Essa variação de área que eu fiz aqui também poderia ser com o ângulo, tá, pessoal? Em relação ao N e o B. Tá? E está variando a área também, a área efetiva com o campo. Tá? Então poderia variar o ângulo. Tá? Vamos deixar o terceiro aqui variar o ângulo, porque em princípio não varia a área. Tá? Terceiro caso seria variar o ângulo. Variar o ângulo alfa. A gente poderia imaginar uma espira, fazer o desenho do livro, um campo magnético assim, campo magnético para cima, e uma espira neste campo. Vamos pensar assim, parte de baixo, para ficar melhor de visualizar. Então esse aqui está passando por cima, e a gente tira a parte de baixo aqui assim, ó. Tá? Então o campo assim, o vetor está assim, o vetor normal está assim. Se eu pegar a espira e fizer ela girar, vai aparecer uma variação do alfa. Se variou alfa, se variar alfa, varia o fluxo magnético. Tá? Então vai ter força eletromotriz induzida na espira. É assim que funcionam os geradores que a gente tem nas usinas hidrelétricas. Então lá tem uma enorme bobina que usa a força da água para movimentar a bobina, para ela girar na presença de um campo magnético. E no momento que ela gira,
na presença do campo magnético, ela varia o fluxo, e se ela varia o fluxo, ela gera força eletromotriz induzida. Tá? Então é uma bobina girando na presença de um campo, e este giro na presença do campo faz com que apareça energia elétrica, apareça diferença de potencial, apareça força eletromotriz induzida. Tá? Vamos fazer uns exemplos aí. Tá? Exemplos do livro. Tá? Para a gente poder ter aí o que fazer quando for fazer uma avaliação, tá, pessoal? Nesta aqui, ó, pessoal, nesta situação aqui, se o comprimento desse fio aqui for L, aqui esse comprimento desse fio for L, a força eletromotriz induzida vai ser BLV. Tá? Força eletromotriz induzida, BLV, onde o V é a velocidade da espira, tá? Ou VBL. Tá? Se a velocidade for zero, força eletromotriz é zero. Se o L, a largura dessa espira for muito pequena, a força eletromotriz vai ser menor. Tá? BLV. E nos demais, teria que calcular o fluxo antes para depois resolver. Então vamos fazer os exercícios propostos aí pelo livro. Para a gente fazer as contas. Tá? Da força eletromotriz. Então, o primeiro exercício, página 173. Página 173. Exercício de número 1. E número 1. Tem uma espira assim, e o campo magnético faz um ângulo de 45 graus com a normal. 45 graus. Tá? Então o alfa vale 45 graus. Tem um desenho. O campo tem valor. O vetor indução magnética tem valor 2 vezes 10 na menos 3 Tesla. Calcular o fluxo magnético através da espira. Tá? Ele falou a área também. A área da espira é 2 centímetros quadrados. Nós vamos ter que passar para metros, tá, pessoal? Então quem não lembra é metro, decímetro, centímetro. Como está o quadrado, a unidade, a gente põe um 2 aqui em cima. E em cada uma das unidades ficam duas unidades para poder fazer a transformação. 2 centímetros, a vírgula está aqui, ó, 2 centímetros. Para passar para metros, a gente preenche com um zero aqui, outro zero aqui, e aí chegou aqui no metro. Tá? Então isso aqui daria 0,0002 metros quadrados. Ou ainda poderia pensar 2 vezes 10 na menos 4, tá? 2 vezes 10 na menos 4. 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Pede o fluxo. Então o fluxo magnético é BA cosseno do ângulo. Fluxo magnético. O campo magnético é 2 vezes 10 na menos 3. A área é 2 vezes 10 na menos 4.
metros quadrados, aqui é Tesla, vezes cosseno de 45 graus. O livro não diz qual é o valor do cosseno de 45, porque no Enem e no vestibular vocês têm que saber o cosseno ou o seno para esses ângulos mais usuais, 30, 60 e 45. Tá? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 2 vezes 2, 4, então vai dar 4 vezes 10 na menos 7, 4 vezes 10 na menos 7, 4 vezes 10, vou botar o raiz de 2 já também, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 sobre 2, vezes 10 na menos 7, Weber. Tá? Dá para cortar aqui, dá para dividir, 4 dividido por 2 dá 2, então o fluxo magnético é 2 raiz de 2, vezes 10 na menos 7, Weber. Tá? Calculamos o fluxo magnético. Tá? Fluxo é o campo, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor normal à superfície e o campo magnético. Tá? Calculamos o fluxo. Vamos fazer o exercício de número 2. Então, calcular o fluxo é barbada. Tem que saber os ângulos, cosseno do ângulo, tem que saber o valor do campo, o valor da área. Número 2, diz que tem um fio condutor de forma quadrada. Então, um condutor de forma quadrada é uma espira quadrada. Uma espira quadrada de lado igual 10 centímetros. Lado igual 10 centímetros é colocada perpendicularmente a um campo magnético de intensidade. Tem o campo 8 vezes 10 na menos 5 Tesla. E a intensidade do campo é reduzida a zero em 4 segundos. Vamos chamar esse aqui de BI, vale 8 vezes 10 na menos 5. B final vale 0, porque ele é reduzido a 0 depois que passou 4 segundos. E o que ele pede? Determine a fêmea induzida neste intervalo de tempo. Ele bota dado cosseno de 0 graus é 1. Então a espira está assim. E ela é colocada perpendicular ao campo. Então o campo está assim, ó. Vai dar um ângulo de 0 graus entre o vetor normal, e o próprio campo magnético, tá? Então aqui o alfa é 0 graus. Tá? Bom, precisamos calcular o fluxo, né, pessoal? O que é o fluxo nesse caso? O fluxo inicial é BA cosseno de 0, é B inicial cosseno de 0. Tá? Cosseno de 0 é 1, então isso fica B inicial vezes a área. Então o campo vale 8 vezes 10 na menos 5, e a área nós temos que calcular. Uma espira quadrada, a área é lado ao quadrado. Então aqui 0,1 metros ao quadrado, isso vai dar uma área de 0,0001. Tá? 10 na menos 1 ao quadrado dá 10 na menos 2. Não, aqui errei, é um 0 a menos. Tá? 0,01 metros quadrados.
0,0, é 0,1 vezes 10 na menos 2. 1 vezes 10 na menos 1, 1 vezes 10 na menos 2. Não, tá certo. Vezes 0,01. Então o fluxo inicial é igual, isso aqui é 10 na menos 2, vai dar 8 vezes 10 na menos 7 Weber. O fluxo final vai ser B vezes A vezes cosseno de 0 graus ainda, tá? B final vezes cosseno de 0 graus. Então o fluxo final, o campo final é 0, 0 vezes o A vezes 1, ou seja, dá 0. Tá? Então nós temos os fluxos inicial e final, nós podemos calcular a força eletromotriz induzida, que é menos variação do fluxo pelo tempo. Variação do fluxo é φ final menos o φ inicial, dividido por ΔT. Então agora nós temos o sinal de menos aqui na frente, o final vale 0, o inicial vale 8 vezes 10 na menos 7 Weber, e o intervalo de tempo, eu apaguei ali, vale 4 segundos. Tá? 4 segundos. Então vai ficar 8 dividido por 4, dá 2. Sinal de menos com sinal de menos que sobra aqui vai dar mais. Então vai dar 2 vezes 10 na menos 7 volts. Tá? Por quê? Porque é uma FEM induzida. 2 vezes 10 na menos 7 volts. Isso é a força eletromotriz que foi encontrada aí nesse exercício. Tá? Então lembrem, tá, pessoal? Na hora de resolver as questões, a gente já está finalizando aí o semestre. Na hora de for resolver questões da prova associada com fluxo magnético, lembrem de encontrar o fluxo inicial e o fluxo final. Por quê? Porque poderia acontecer do exercício dizer assim, ó. Considere que o campo magnético é dado por B igual 10 menos 5T. Então, para cada instante de tempo, eu tenho o valor do campo. Tá? Então, eu poderia calcular o B inicial, por exemplo, em T igual 2 segundos. Tá? Vai dar 10 menos 5 vezes 2, vai dar 0. 0 Tesla. Tá? Já o tempo final poderia ser 5 segundos. Tá? Então, para T igual 5 segundos, ficaria aqui 10 menos 5 vezes 5, vai dar menos 15 Tesla. Então, eu tenho o campo inicial e o campo final para calcular fluxo inicial, fluxo final. Também tem o intervalo de tempo, ó, de 2 a 5. O intervalo de tempo deu 3 segundos, né? Saiu do 2 e foi para o 5, 3 segundos. Dá para calcular a força eletromotriz. Também poderia ter sido dito no exercício direto que o fluxo vale 50 menos 2T. Então aqui já está dizendo como é que o fluxo varia com o tempo. Se ele pedir qual a força eletromotriz entre 2 segundos e 10 segundos, a gente vai calcular. Fluxo inicial é para T igual 2 segundos, vai dar 50 menos 2 vezes 2, 50 menos 4, 46 Weber agora, porque é fluxo. O fluxo final é para T igual 10 segundos, isto vai dar 50 menos 2 vezes 10, que dá 30 Weber.
Aí é só fazer a diferença dos fluxos, o final menos o inicial, e dividir pelo intervalo de tempo, que neste caso aqui, o intervalo de tempo é de 8 segundos. 8 segundos. Então depende do exercício, tá? Depende do exercício que a gente vai calcular. Tá? O que precisa para ter a força eletromotriz é o fluxo variável, e ele pode acontecer com o campo variável e a área fixa, com o campo fixo e a área variável, ou ainda com o ângulo entre os dois variando com o tempo. Tá? Ainda tem mais um exercício aí nesta página, que é o exercício de número 3. Que é o exercício de número 3, onde tem um gráfico. Um gráfico do fluxo magnético em função do tempo. Aqui é 0,001 em função do tempo, que é aqui 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. O tempo em segundos, e aqui ele faz assim, ó, daqui ele vai até aqui, assim. Aqui ele fica fixo até chegar no 0,3. E do 0,3 ele desce até o 0,4. O que ele pergunta? Uma bobina de 400 espiras, então N igual a 400 espiras. Como varia com o tempo o fluxo magnético através de cada espira? Então esse gráfico aqui é para uma espira. Que foram enroladas próximas umas das outras para garantir que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Explique por que a fêmea induzida na bobina é zero entre... Então aqui a fêmea induzida é zero entre 0,1 segundos e 0,3 segundos. Tá? Fêmea induzida. Por que é zero, pessoal? Porque se a gente for olhar, o fluxo não mudou, ó, ele ficou no mesmo valor. Então, se o fluxo não variar com o passar do tempo, a fêmea induzida é zero. Então, a resposta dessa pergunta é: pois o fluxo não variou com o tempo. Tá? Fêmea induzida é zero. Tá? E na letra B, determine a máxima fêmea induzida na bobina. Tá? Só tem duas situações onde está variando o fluxo, que é aqui nesta subida ou nesta descida. O fluxo está variando com o tempo. Vamos calcular para a primeira. Tá? Então, de 0 segundos a 0,1 segundo, a força eletromotriz vai ser menos N, variação do fluxo, pelo tempo, que dá menos 400. Fluxo inicial é zero, fluxo final é 0,01. Então aqui fluxo final 0,001 menos o fluxo inicial, que é zero, dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,1 segundo. Então isso aqui vai dar 400 vezes 0,01 é 0,4. Então essa conta vai dar menos 4 volts. Menos 4 volts.
é o valor máximo, tá? Do outro lado, se a gente for fazer, vai dar mais 4 volts. Então esse aqui é o valor máximo da fêmea induzida para esta situação. Tá bem? Tem aí alguns exercícios. Eu já expliquei mais ou menos a lei de Lenz. Faltou fazer um aí com aquela da velocidade, o BLV. Mas como a gente já está em fase final aí de curso, eu só vou lembrar para vocês um exercício associado com aquele BLV e também um exercício associado com o transformador, tá? Porque daí a gente tem condições aí de resolver os exercícios propostos numa avaliação. Tá? Então vamos pegar aqui uma que envolve o BLV. Para finalizar, está fechando quase 1 hora de aula. No condutor móvel a gente viu que é BLV. Então vamos resolver o exercício 5, página 177. Exercício resolvido de número 5. Lembrem que expira com velocidade. Epsilon é BLV, onde o L é a altura da espira, tá? Tem uma barra condutora nesta figura que está se deslocando, tá? Então tem assim um campo magnético saindo, campo magnético saindo, campo magnético saindo, então é um pontinho. Tem o circuito, aqui tem uma resistência, tem 2 hastes assim, e aqui tem um metal que vai se deslocar sobre esses condutores com velocidade para cá, tá? Assim. A minha figura não ficou muito boa, porque tem que ter mais campo aqui, senão não vai variar o fluxo, tá? Assim. O campo está saindo, aquela barrinha está variando. E também é dito qual é que é essa dimensão aqui, ó. Tá? Uma barra MN. Tá? Esta barra MN, resistência desprezível, tem comprimento 2 metros. Então, MN equivale 2 metros. Se desloca com velocidade constante de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, perpendicularmente ao plano dos trilhos, existe um campo de indução magnética de intensidade. Então tem o campo que vale 4 vezes 10 na menos 2 Tesla, e o resistor R, que aparece aqui, tem uma resistência de 1 ohm. O que ele pede? Determine a fêmea induzida na barra. Então a letra A, fêmea induzida é BLV. Então vamos ter o B, 4 vezes 10 na menos 2. O comprimento MN, que é o comprimento dessa, a largura desta espira, é 2 metros. E a velocidade 10 metros por segundo. Então vai ficar 4 vezes 20, 80. 8 vezes 10 na menos 0,8. 0,8 volts. 0,8 volts. Na letra B, pede a intensidade e o sentido da corrente induzida no circuito. Então a intensidade da corrente é Epsilon por R. 0,8 dividido por 1 ohm vai dar 0,8 amperes. Falta dizer o sentido. Falta dizer o sentido,
E aí o sentido, a gente vai pensar, está aumentando o fluxo assim. Tá? O campo está saindo para fora. Lembrem, lei de Lenz. O campo está saindo para fora. Para diminuir o fluxo, eu tenho que imaginar o campo entrando. Então vamos mudar a ponta da caneta, vou botar entrando para lá. O induzido está com o campo entrando. O induzido está com o campo entrando. Campo entrando, aí eu tenho que colocar a mão direita, sai do norte, entra no sul, a corrente vai ter esse sentido assim, ó. Tá? Esse é o I induzido. Tá? Este é o I induzido. Então tá no sentido horário. Tá? Sentido horário. Sentido horário. Tá? Lembrem de imaginar. Imagina o campo entrando, tá? Pro induzido. E aí faz a regrinha. Se a velocidade tivesse sentido contrário, tá, pessoal? O campo está diminuindo, porque o fluxo está diminuindo. Aí mantém o sentido do campo. Porque a ideia não diminuiu o fluxo, é aumentar daí. Então sempre tem que pensar em fazer o oposto do que o fluxo está acontecendo. Então se o fluxo está aumentando, o induzido vai tentar diminuir o fluxo. Se o fluxo estiver diminuindo, o induzido vai tentar aumentar o fluxo. Tá? E por último, queria falar o transformador só, para finalizar. O transformador só funciona quando tem corrente alternada nele. Se não tiver corrente alternada, então aqui a gente liga uma corrente alternada. E aqui ele vai ter dois enrolamentos diferentes. Vamos fazer um assim. Dois enrolamentos diferentes. Aqui N1, N2. Aí ele vai gerar aqui do outro lado. Aqui ε1. E aqui vai gerar eletromotriz induzida ε2. A relação entre as forças induzidas, tá? Vamos botar U1, que nem o livro, tá? Uma diferença potencial aqui. U1 e U2. A relação entre os dois é que o U1 pelo N1 tem que ser igual ao U2 pelo N2. Ou ainda poderia ter colocado U do primário por U do secundário, que é o U2, é igual N do primário por N do secundário. N do secundário. Então, para aumentar a tensão, aumentar a tensão, eu vou querer que no secundário o N2 tem que ser maior do que N1, tá? N2 maior do que o N1. Para diminuir tensão, acho que eu inverti. Não, tá certo. N
do secundário, é só pensar aqui na relação, tá? O N2 passa para lá, então o U2, se o N2 aumenta, o U2 aumenta. Se o N2 diminui, o U2 diminui. Então se o N2 for menor do que o N1, ele é um abaixador de tensão, tá? E essa relação vocês podem usar aí para qualquer transformador, tá? Então, em princípio, é só fazer uma razão entre a diferença de potencial e o número de enrolamentos das bobinas de cada um desse transformador aí, tá? Então, chega a corrente alternada em um dos lados, vai induzir um campo magnético variável. Normalmente tem aqui um tubo de óleo, tá, pessoal? Um tubo de óleo. Eles fazem assim. Aqui tem um material isolante aqui no meio para não dar contato entre eles. O campo magnético produzido pelo primeiro vai variar lá no segundo, no secundário, e a partir daí vai gerar tensão, tá? É duas bobinas, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se cair no Enem, uma boa sorte a todos aí. Então foi um pouco rápido para finalizar. Mas é que vocês têm que entender que nós estamos terminando o ano, né, pessoal? E com a aula associada com a apresentação de trabalhos, esta provavelmente é a nossa última aula teórica. Já pensem que a gente tem que imaginar aí, semana que vem, uma aula com vocês apresentando os temas do trabalho, né, que são aquela parte da física moderna, e na outra semana a gente já vai ter que fazer uma avaliação, uma prova, porque antes do dia 18, eu acho, de dezembro, a gente já tem que estar com o exame realizado também. Porque tem conselho de classe já lá no dia 21, 22 de dezembro, que já é quase Natal, e vocês têm que se formar, então vocês têm que ter as notas antes para conseguir a formatura, tá? Então já marquem prova para o dia, vamos olhar aqui na agenda, prova para o dia semana que vem. A aula é dia 13, então é aula síncrona. Vamos ter que fazer a prova numa aula assíncrona, tá, pessoal? Mas não tem problema, os objetivos passam o dia inteiro com 3 tentativas, da mesma forma que eu fiz antes. Só as numéricas, que vão ter que ser à tarde daí, né? Prova dia 10. Prova 10/12. O que cai? Toda a parte que a gente estudou de magnetismo, tá? Toda a parte que a gente estudou de magnetismo. Tá bem? Então, conteúdo. Magnetismo. Eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo. Porque envolve correntes também, tá? Mas mais ali a partir do campo magnético, tá? A partir do campo B. Até mais então, pessoal.